Oi pessoal, você que está aqui no meu canal do YouTube, está gostando das aulas? Então se estiver gostando das aulas, deixe o seu comentário, curta as aulas, se inscreva no meu canal para ter acesso a vários outros conteúdos e compartilhe esse conteúdo que também pode ser relevante para outro concursando. E ainda, se você puder deixar nos comentários o que você gostaria de assistir no nosso canal, vai ser muito importante, porque a partir do seu comentário é que eu vou selecionar os conteúdos que serão transmitidos aqui em 2019. Então curta, compartilhe, participe do nosso canal, porque aliás, ele é feito para você que quer ser aprovado em concurso público e precisa de umas dicas de português, tá? Então, nós estamos já com os cursos novos de 2019, virão muitos conteúdos interessantes, muitas correções de prova, muitas webséries de conteúdo de português aqui, todas gratuitas no canal do YouTube para você. Basta você curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos para a gente ficar motivadas para fazer outros vídeos para você. O que está dentro de fonética? Então, quais os conhecimentos que estão aqui? Ó? Conceitos fonéticos. Então, o que eu estou chamando de conceitos fonéticos? Dígrafo, fonema, ditongo. Ai, Flávia, tem prova que cobra isso? Gente, tem prova que cobra isso. Por exemplo, a OCP cobra muito isso. FUMARC, que é uma banca bem mineira, cobra muito isso. A Fundatec, que é uma banca do Rio Grande do Sul, cobra muito isso. Fundação Universa, que é de Brasília, cobra. Agora, CESP, ESAF e FCC, menos. Isso tudo eu vou alinhando com você ao longo do curso também, tá? Então, aqui eu tenho conceitos fonéticos, é a primeira parte que a gente vai ver, tá? É a primeira matéria. Na sequência, a gente tem divisão silábica. Aí eu tenho uso do hífen, que nem precisava especificar, porque está dentro de ortografia, né? Mas a gente faz uma ortografia simples. A gente trabalha também, porque está tudo aqui dentro, parônimos e o que? Homônimos. Que aí são palavras parecidas, que têm significados diferentes, e palavras que têm a mesma grafia ou a mesma pronúncia e empregos o quê? Diferentes. Aqui dentro, por exemplo, dos homônimos, está o emprego de porquês, né? Afim junto, afim separado. Então, aqui dentro, ó, você tem emprego de porquê, que é uma coisa relevante. Só para você ter uma ideia, emprego de porquês, numa prova da FCC, é recorrente esse tipo de conteúdo e numa prova da ESAF também. Embora pareça um conteúdo simples, ele é muito cobrado e é importante para você. Então, eu tenho aqui ortografia simples, parônimos e homônimos, acentuação gráfica. Quando a gente pensa em acentuação gráfica em uma prova, a prova está geralmente mais preocupada em saber se você acentua as palavras corretamente ou se você sabe a regra de acentuação. O que ela quer saber? A regra, né? Ela quer saber se as palavras são ou não acentuadas pela mesma o quê? Regra, não é isso? Então, basicamente, a gente está mais preocupado com a regra de acentuação. Obviamente, como você está em 2018, você já vai ver tudo reformado, porque a reforma foi implementada em 2009, teve um prazo de coexistência para ambas as ortografias até 2016, mas esse prazo, inclusive, já acabou e é óbvio que você vai ver tudo reformado, porque a reforma já está aí há muito tempo e não foi revogada, ao contrário, por exemplo, de pá da reforma trabalhista, né? Mas a reforma trabalhista, graças a Deus, também tem coisa ali que não faz sentido, não. Então, acentuação gráfica, parônimos, homônimos, ortografia simples, uso do hífen, divisão silábica e conceitos fonéticos, emprego de porquês, afim junto, afim separado. Só para você ter uma ideia do que você aprende nessa parte. Se lá no seu edital vier falando fonética, quer dizer que isso tudo aqui está sendo o quê? Contemplado, beleza? Porque o menino às vezes vê lá fonética e fala assim, o que cai? Meu filho, fonética quer dizer isso tudo. Não quer dizer? Bom, aí para cada partezinha da gramática, só para você ter um parâmetro de como você está nesse primeiro contato, lembrando que hoje o meu objetivo é te mostrar as partes da gramática e amanhã a gente já começa com esse conteúdo aqui, ó. Já amanhã a gente já inicia o curso com isso aqui,
conceitos o quê? Fonéticos. Então, você já vai começar com isso, beleza? E eu já vou te ensinar a fazer algumas fichas, algumas coisas que a gente vai precisar de fazer ao longo do nosso curso. Aí, só para a gente ter uma base, para cada grupinho, nós vamos fazer 2 questões. Então, são 5 grupinhos, nós vamos fazer 2 questões para cada. Para quê? Aí você tem a chance de ver como você está neste momento. Como é que eu entrei aqui? Eu sei alguma coisa? Ou eu não sei nada? Então, nossa primeira questão aqui vai ser assim, ó, todas as palavras, uma questão super recorrente em prova. Não, isso não pensando não, porque o pensando é só frase. Não trocamos o pensando, vai ter pensando, mas só que aqui a gente vai fazer só questões, entendeu? Todas as palavras foram acentuadas Então, todas as palavras foram acentuadas pela mesma regra em. Só para a gente ter uma noção do que você já viu, do que você sabe um pouquinho. Você pode errar tudo aqui, não tem problema. O problema maior aqui é você, vamos dizer assim, resolver essa pendência de saber o que está contido em cada parte da gramática para ler adequadamente o seu edital quando ele for publicado, para você saber assim, em que eu tenho que dar mais ênfase e o que realmente está sendo cobrado na minha prova, né? Então, ó, se queremos saber como é que vocês estão, pode responder também para fazer uma interação aqui com o presencial. Então, todas as palavras foram acentuadas pela mesma regra em. É muito mais comum você perguntar qual é a regra de acentuação que justifica a palavra do que perguntar se ela tem ou não acento propriamente, tá? Então, olha o que eu tenho. Céu. Qual que é a regra de céu? Ditongo aberto. Então, acentuado porque apresentou um ditongo aberto. Flávia do céu, mas eu não sei nada de ditongo aberto. Você vai aprender. O nosso curso vai do básico ao avançado, avançado, avançadíssimo. Então, pode ter certeza que a pessoa que entrou aqui sem saber nada, ela vai aprender tudo. E a pessoa que já entrou aqui sabendo alguma coisa, vai aprofundar a ponto de gabaritar a prova de português, que é o objetivo da maioria que está aqui, eu tenho certeza. A gente sabe que a gente pega um público muito voltado para tribunal, TRT, TRF, MPU. Então, a gente sabe que esse público ele precisa de uma nota muito alta em português e a gente investe para que você consiga isso. Afinal de contas, o seu sucesso é, vamos dizer assim, é o único reconhecimento que eu posso ter do meu trabalho. Não é isso? Não tem jeito. Se você não passar, você não vai me indicar. Se você passar, você vai me indicar. E é assim que funciona, a vida é simples assim, né? Então, muitos de vocês estão aqui por indicação, muitos estão recomendados por outros colegas, e é isso que vale, tá? Então, eu vou ter o compromisso aí de garantir, aqui faltou um Szinho, de garantir que você tenha êxito nessa empreitada, porque o seu êxito é o meu também. Então, aqui, ó, só coloquei um S. Constrói. O que é constrói também? Ditongo aberto e anéis também ditongo o quê? Aberto. Então, céu, constrói e anéis, todas as palavras são acentuadas porque apresentam um ditongo aberto no final da palavra. Então, esse caso aqui é de ditongo aberto. Bom, se eu quero onde todas foram acentuadas pela mesma regra, já deve ser essa. Mas essa questão ela dá muita dúvida, porque o aluno olha para veículo e pensa assim, regra de hiato. Mas você vai encontrar um negocinho nas aulas de acentuação gráfica que eu vou te falar que as regras gerais prevalecem sobre os casos especiais. Então, a palavra veículo é um caso de proparoxítona, a regra mais boba que você conhece. Saída é a regra de hiato tônico, saúde é a regra de hiato tônico. Então, eu tenho aqui uma proparoxítona. Ah, Flávia, mas na palavra veículo não há um hiato? Há hiato. Ela só não é acentuada por esta regra. A justificativa do acento é porque se trata de uma proparoxítona, que aí você vai aprender isso em aulas, né, futuras, que o que justifica o acento gráfico de uma palavra, por exemplo, quando você tem um caso especial e uma regra geral, é a regra geral. Então, no caso aqui, veículo é acentuado por ser uma palavra proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Mesma regra ou regras distintas? Regras
diferentes, né? Então, essa primeira palavra aqui não é acentuada por apresentar hiato. História é um caso super comum em prova, é uma paroxítona DC, paroxítona terminada em ditongo crescente. Água, também uma paroxítona terminada em ditongo crescente, mas parabéns é qual regra de acentuação? Oxítona, oxítona terminada em em. Bom, trata-se da mesma regra de acentuação ou não? Não se trata da mesma regra de acentuação. Todas as palavras são acentuadas pela mesma regra? Não, né, gente? Eu tenho dois casos aqui de paroxítonas e um caso de oxítona terminada em, beleza? Então, eu tenho paroxítona versus caso de oxítona. O que vocês têm que entender? Vai chegar lá na frente, eu vou te explicar também que alguns autores chamam essas palavrinhas de proparoxítonas eventuais. É comum isso acontecer. Em prova, muito raro. No livro Português Complicado inteiro, que tem mais de 1000 questões, eu tenho uma que usa essa nomenclatura. Mas pode aparecer eventualmente, né? Bom, eu tenho aqui mês, dó e até. Mês, caso de monossílabo tônico. Dó, caso de monossílabo tônico. E até, o que eu vou ter? Oxítona terminada em E. Então, as oxítonas terminadas em E seguem uma regra diferente das duas primeiras palavras. Mesma regra ou regras distintas? Regras distintas, né? Aí eu tenho ônix, que é uma paroxítona, ônus, que é outra paroxítona, e ônibus, que só ficou parecido, porque o menino empolga, tudo começando com óleo, vai, né? Ônibus, ônus e ônibus. Aí o menino falou assim, ônibus talvez seja a mesma coisa. Paroxítona, né? Então, ônibus é acentuado por uma regra de proparoxítona. Flávia, mas eu não poderia considerar céu um caso de monossílabo tônico acentuado? Não, não poderia, porque só são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, você não precisa ficar ansioso de achando assim, isso é minha aula de acentuação? Não, isso é só como a gente está começando o nosso curso para você ter uma ideia das partes da gramática, beleza? Então, aqui eu teria como resposta a letra A, céu constrói, que eu acrescentei esse Szinho, e anéis, que são casos de ditongo aberto, então todas foram acentuadas pela regra de ditongo aberto, e aqui eu tenho regras diferentes de acentuação gráfica, beleza? Aí nós vamos ver uma outra questão agora, porque para cada bloco a gente vai fazer duas questões. Bom, aí eu estou na segunda questão, beleza? Também da parte de o quê? Fonética, para a gente ter uma noção mais geral. Eu vou colocar assim, um enunciado que é sempre comum em prova, assinale a alternativa correta do ponto de vista da norma culta. Então, a gente quer a alternativa correta do ponto de vista da norma culta, beleza? Bom, aí, esse tipo de questão é mais chatinha porque envolve tudo, não é, gente? O aluno tem que ter uma noção do todo. Então, tem isso aqui, Tem se observado inúmeros problemas no país, este é o porquê de tantos problemas. O governo investe no setor há anos, o incipiente rapaz deixou-se iludir pelas promessas feitas e o condutor infringiu as leis de trânsito, por isso o delegado lhe infligiu pesada multa. Por exemplo, numa prova da FCC, era comum ela colocar assim, a frase clara, correta e coesa. Um outro enunciado que ela adora é a frase certa sobre livre comentário do texto. Quem já está fazendo mais prova já viu isso. Ou a mesma coisa de eu perguntar a frase que está dentro da norma culta, a que não apresenta erro.
Então, assinale a alternativa correta do ponto de vista da norma culta. Só há uma resposta certa, aí vocês vão analisar aqui para mim. Beleza? Vendo aí o pessoal do YouTube que estava mandando. André Carlos colocou que era a letra D na questão lá que a gente estava fazendo. Vou voltar aqui, né? André, você cometeu um errinho de aluno incipiente. Aproveitando já a nossa próxima questão. Mas incipiente que você cometeu foi um incipiente com C. Incipiente de iniciante. O que acontece? Você olhou o tamanho das palavras. Mês, dói, até. Provavelmente você não se ateve ao detalhe de que até é uma palavra o quê? Dissílaba. Você olhou rapidamente e pensou que todas eram casos de monossílabos tônicos. O André Carlos, por outra via, já falou que o veículo também era uma palavra o quê? Proparoxítona, então essa era a regra correta dessa palavra, né? O Andrade supôs que a resposta era a letra B, e aí errou porque a regra geral prevalece sobre o caso que especial. Então, o Gustavo também apostou na letra B de bola. Vamos pensar numa coisa? Aqui no presencial o povo até acertou mais, tá, gente? Falar a verdade com vocês. Mas no presencial acho que o povo fica também mais focado, mais concentrado aqui, que eu também vou dando dica, né? Eu vou assim, quase que passando a mão na resposta. Lá no online, o pessoal errou mais, o que é muito normal. Os dois erros que eles cometeram, o da letra D, por causa da palavra pequena, supuseram é lindo demais, gente, você vai adorar esses verbos, a aula de verbo é tipo um deleite. Então, supuseram que até também era monossílabo, por se tratar de uma palavrinha pequena, e esse recurso é muito explorado em prova, e é muito comum o aluno, nessa questão, marcar a letra B de bola. Por que é muito comum ele marcar? Porque ele supõe que as três palavras seguem a regra de hiato tônico. Mas aí tem um detalhezinho, que é exatamente esse, de que as regras gerais prevalecem sobre os casos o quê? Especiais. E por isso, em cada sessão que a gente estiver vendo hoje, a gente vai fazer duas questões, porque isso vai te dar condições de perceber em que lugar no mundo você está. Errei as duas, quer dizer que fonética é um conteúdo que eu ainda preciso visitar mais, preciso me aprofundar mais, porque eu ainda não domino com, vamos dizer assim, propriedade. Acertei as duas, provavelmente é um conteúdo que eu já vi. Eu posso só revisitá-lo, mas não há necessidade, talvez, de um grande investimento nesse conteúdo. Então, tudo vai ser uma questão de você se conhecer nesse processo de aprendizado, que é assim mesmo, tá? Então, o aluno erra aqui para poder acertar depois, né? Bom, então vamos à nossa questão 2. Então, pessoal, pode continuar participando aí, que eu vou passar depois para responder vocês, conversar com vocês direitinho. Assinale a alternativa correta do ponto de vista da norma culta. É a mesma coisa de eu pedir para você marcar a frase clara, correta e coesa. E é a mesma coisa de você marcar a frase certa sobre livre comentário do texto. Então, livre comentário do texto quer dizer que o cara inventou a frase e ele quer apenas que você marque a que está certa. Ah, Flávia, quando ele pede isso, o que eu tenho que olhar? Vai de tudão. Crase, regência, concordância, ortografia, tudo que existe, colocação pronominal, tudo é objeto de estudo nessas questões, por isso elas são as mais complexas do certame, tá? Bom, tem se observado inúmeros problemas, sabe o que faltou? É assim, ó. O que acontece? É um caso de passiva, o sujeito é isso, né? Inúmeros problemas têm sido observados. Então, tem se observado inúmeros problemas. Esse tem aqui é um verbo auxiliar, né? Obrigatoriamente, a gente precisaria colocá-lo no plural para atender as perspectivas de concordância do sujeito. Então, ele tem no singular sem acento e no plural eles têm. A única coisa que acontece é que o sujeito lá na sua prova não vai ser ele, né? Ele tem e eles têm, não vai ter graça. O sujeito na sua prova vai ser um sujeito mais ou menos desse tipo, paciente. E eu sempre jogo com vocês do mesmo jeito que vocês vão encontrar na prova, porque esse é o foco, vamos dizer assim, do nosso trabalho, que você consiga resolver uma prova, tá? Então, inúmeros problemas têm se observado, têm sido observados, é um caso de passiva. Então, o sujeito paciente é uma concordância de passiva. Então, essa frase está dentro da norma culta ou está errada? Errada, né? Este é o porquê de tantos problemas. Aqui, artigo, esse porquê é substantivo, o que acontece com ele?
obrigatoriamente tem que ser o quê? Acentuado. Mas você vai ter uma aula só de porquê no seu curso, não precisa se preocupar. Então, este é o porquê de tantos problemas, porquê substantivo, acentuado, frase igualmente errada, o porquê deveria ter vindo com acento. O governo investe no setor há anos. Esse há aqui é no sentido de tempo decorrido. Ele investe no setor há anos, no sentido de faz anos. Também não pode ser fazem anos, não, tá errado, né? O verbo fazer indicando tempo decorrido fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, o governo investe no setor há anos, haver e fazer indicando tempo decorrido ficam sempre no singular, mas esse A era com H, então a frase está errada. E o tipo de equívoco gramatical que você encontra na prova é assim, não é um errão que dá para você perceber de cara, não. Então a gente vai trabalhando com a realidade, no pensando, igual vocês perguntaram, nas questões, para que você chegue lá em condição de acertar. O incipiente rapaz deixou-se iludir pelas promessas feitas. Eu tenho duas palavras com esse som. Eu tenho incipiente com C, que quer dizer iniciante, e tenho incipiente com S, incipiente com S, que quer dizer ignorante. Ignorante é que não sabe, né? Alguém que não sabe, que crê. Então, incipiente de iniciante, incipiente com S de ignorante. O que vocês acham que combina mais com essa frase? O incipiente rapaz deixou-se iludir. No sentido de o iniciante rapaz deixou-se iludir, só chegar um pouquinho. O iniciante rapaz deixou-se iludir ou ignorante rapaz no sentido de aquele que não sabe? Ignorante, né? Então, incipiente aqui deveria ser incipiente com S. Ô Flávia, mas se eu supusesse que a frase estava boa com C, aí você erra, meu filho, porque não tá, né? Não é o iniciante, rapaz. Ele pode ser iniciante bom. Pode ou não pode? Tem gente que é iniciante em tocar instrumento musical e é bom. Então, ser iniciante não quer dizer que você vai se deixar o quê? Iludir. Mas é mais fácil iludir uma pessoa como ignorante, sem instrução, tá? Então, incipiente aqui é aquele que não sabe. Essa frase também está errada. O problema dela é de grafia de homônimos. Incipiente com C, incipiente com S. O condutor infringiu. Esse infringiu é no sentido de cometer erro. Então, infringiu as leis de trânsito, cometeu erro, por isso o delegado lhe infligiu. Cuidado, porque não tem outra letra N aqui, é com L e não tem N, infligiu no sentido de aplicar. Por isso o delegado lhe aplicou pesada multa. Então, infringiu as leis de trânsito, cometeu erro, infligiu, aplicou pesada multa. No mínimo, você aprendeu hoje pelo menos algumas palavras. Incipiente com S, ignorante. Incipiente com C, iniciante. Infringir, cometer erro. Infligir, aplicar pena, punir. Beleza? Então, na pior das hipóteses, você vai revisando algumas coisinhas assim na aula de hoje. Mas tudo isso vai ser visto ao longo do nosso curso, tanto na parte de teoria, quanto na parte de fichamento, quanto na parte de exercícios. Então, tudo isso você vai ver de novo, não precisa se preocupar, tá? Bom, então você fez essas duas questões. Essa daqui tem como resposta a letra E, de estudarei para passar no próximo concurso que eu fizer. É o seu compromisso comigo e com você mesmo, né? Que é mais importante ainda. Aí fizemos essas duas da parte de fonética, para você ter uma ideia, te mostrando que a questão pode ser de fonética, mas o enunciado pode ser geral, não é? O enunciado não tem que vir falando assim, olha a fonética. Ele pode ser um enunciado mais abrangente e quem tem que dar conta de decodificar que tipo de conhecimento está sendo cobrado na questão é você. E é por isso que nós vamos, ao longo do nosso curso, fazer essas 1000 questões juntos, porque ao fazermos essas questões a gente ganha domínio de enunciado e automaticamente melhora a nossa performance e o nosso resultado na prova como um todo. E aí vai dar certo o processo.